Eu coloquei que seu nome é Marina. Não é a primeira vez que eu escuto isso. Olha, você tem cara de Marina. Marina ou Gabriela, sempre. É porque como você tem um sotaque carioca, Uhum. uma amiga que eu gosto muito carioca, eu Marina. Eu gosto muito do nome Marina. Tá bom. Coloquei que sua idade é 23 anos. Inventei aqui, né? Seu filme favorito é Matrix. Não passou tão longe. Isso aqui é um filme bom. Caraca, a definição tá muito boa. A melhor viagem que você fez, eu coloquei Roma. Que seria meu sonho, amiga? Olha aí, tá vendo? Eu já tô pensando no futuro. E o seu prato favorito, eu coloquei massas, pra ser coerente aqui com Roma. Não, boa ideia. Então, o meu nome é Yasmine. Hum. Não tem nada a ver com Marina, mas assim, gostei da sugestão. Eu tenho 25. Maquiada, sem maquiagem a gente finge que não. Eu só passei porque eu tô com uma cara de sono. O meu filme favorito é Nausicaa. É um filme japonês, de um estúdio chamado Estúdio Ghibli. Vixe Maria. Se você quiser, pode ver, tem tudo na Netflix. Mas Ótimo, vamos ver. é que pra mim, filme é muito complicado dizer que eu gosto de um filme, porque depende do momento. Dos últimos filmes que eu vi foram dos estúdios Ghibli e foi o que eu mais gostei, foi o Nausicaa até agora. Mas tem N gêneros. Matrix também poderia ser considerado um deles, Olha então aí. seria complicado eu escolher um. E a melhor viagem que eu fiz foi pra Aracaju, aqui no Rio. Eu ainda não saí do país, mas o dia que eu sair, espero que seja em Roma também, seria Olha aí. legal. Bom, E minha comida favorita, por enquanto, é estrogonofe. Não tenho certeza, é o mesmo esquema do filme. vamos. Eu botei que seu nome é Ana. Não sei se sabe. Pra mim, a sua idade é 26. Nessa casa, né, dos 20 até os 26, eu não te daria mais do que isso. Seu filme favorito pra mim é Velozes e Furiosos. Não sei se tem alguma coisa a ver. A melhor viagem que você fez na vida foi pro Paraná. Eu podia ter pensado pra fora do país, mas o nervoso não pensei. E a sua comida favorita é macarrão. A gente pensa junto pra massa. Eu já tenho uma vibração de massa aqui. Bom, meu nome é Ana. Mentira! Enfim, ó, tô bom. Mas a minha idade é 38. Amiga, como? Eu vou te contar. Eu acho que não pode agora. Mas eu tenho uma piada muito boa sobre a minha idade. Meu filme favorito... eu nem sei se é o favorito, porque eu também gosto de variar, enfim. Mas eu prestei atenção que sempre que esse filme tá passando em qualquer canal, eu paro e assisto, mesmo que esteja no meio no fim. Titanic, confesso. Eu podia ter colocado Mulan pra mim também, porque eu sempre assisto de novo, de novo, de Se novo. vai passando em qualquer lugar, eu vou parar e vou ficar vendo o barco afundar lá, coisa toda. Enfim, você deve ter algum sadomasoquismo nisso. Mas eu sempre choro, é uma coisa muito louca. Mas é bonita a filmagem também, é bem legal. Então, é linda, eu acho linda. A melhor viagem que eu fiz na minha vida, eu coloquei Itália, pelas pessoas com quem eu tava. Foi uma viagem muito simbólica na minha vida, foi muito importante. E o meu prato favorito, que eu acho que ninguém nunca adivinharia, é dobradinha. O que é dobradinho? É buchada, se falar no português correto. Então, nossa, eu curto muito. Acho que eu nunca comi dobradinha na vida. Caraca, a dobradinha da minha mãe, a dobradinha do Mocotó, eu paro tudo só pra comer rezando, assim. Plenitude absoluta. Acho que eu nunca comi, não saberia nem te dizer qual o gosto dela, entendeu? Mas deve ser legal. Se Macarrão. eu for te explicar que é bucho, tudo, aí você vai ficar meio... O que é bucho? Bucho de boi, entendeu? Ah, tá. Aí vai ficar meio estranho, assim, mas Então, beleza. Eu não sei se eu poderia comer quando esse problema muito bravo de estômago, mas assim, a gente podia tentar um dia. Não é leve, é gostoso. Ai, que beleza. Eu acho que o melhor dia da sua vida foi o dia que você chegou na Itália com as pessoas que você disse que você gosta. Então, não sei o que aconteceu lá, mas eu acho que foi um dia legal. E o pior dia da sua vida, viajando, eu acho que foi quando você perdeu seu voo pra Londres. Você já foi pra Itália? Vai que você perde o voo pra Londres. E eu acho que a coisa que você mais gosta de fazer é comer a buchada de bordo da sua mãe. Porque você falou tão bem dela com o olhinho brilhando, eu falei, deve ser comer a buchadinha dela. E talvez a coisa que você tenha mais medo é perder a sua mãe, porque você gosta muito dela. Então, fez esse link. E eu acho que se você pudesse ter um desejo da lâmpada, seria morar na Itália com esses seus amigos. O melhor dia da minha vida foi quando eu vi a minha sobrinha nascer, porque me permitiram entrar no parto, que era um desejo de bucket list, assim, sabe aquelas coisas que você quer fazer antes de morrer? Aham. Minha irmã já tinha tido outros 2 bebês, e aí essa última, que é a Luana, me permitiram entrar. Nossa, que legal. Então eu consegui ver ali o balé da vida
né? Esse sopro que entra. Então foi o melhor dia da minha vida, com certeza. Bom, o pior dia da minha vida foi quando eu descobri que eu estava com câncer. Então, não é fácil, assim, não é um momento fácil. Eu lido bem com tudo isso. Mas se eu tivesse que falar, nossa, foi a maior dor que eu senti, talvez tenha sido a maior dor que eu senti, foi saber que, de repente, o meu tempo está sendo contado de outra forma agora. Entendi. O que eu mais gosto de fazer na minha vida? Bom, eu escrevo e através da minha escrita eu tenho impactado a vida de outras pessoas. E isso é o que me move. É isso que faz a minha alma vibrar, né? Eu saber que qualquer experiência de dor que eu tenha sentido faz sentido para alguma outra pessoa para que de repente o processo dela seja diferente. Então eu vejo que quando eu impacto de qualquer forma a vida de alguém, isso é o que faz minha alma vibrar. Então é isso que me move, assim, né? Fico muito feliz com isso. A coisa que me dá medo é não ter a minha dignidade respeitada no meu último momento. A gente está nesse país que tem um tabu muito grande em relação à morte e as pessoas são muito mal cuidadas. Sim. Nesse seu tempo final. Então, o meu maior medo é esse, é não ser respeitada, não ter a minha dignidade preservada nesse momento. Se eu pudesse pedir um desejo para um gênio, eu pediria mais tempo, porque tá muito legal. Eu realmente gosto de estar viva. Você câncer terminal? Qual é o tipo de câncer? Câncer de mama metastático eu tenho. Que é um estágio avançado já, então é impossível de curar. Mesmo tirando a mama? Já tirei, já fiz todos os procedimentos, mas eu já tô há 9 anos tratando sem parar. Entendi. Aí agora é um estágio um pouco mais avançado, um pouco mais difícil de lidar. Entendi. E agora é eu que falo dela, né? Bom, o melhor dia da sua vida eu acho que foi quando você foi aprovada no vestibular. O pior dia da sua vida eu penso que foi quando você perdeu alguém importante pra você, não sei. A coisa que você mais gosta de fazer na sua vida, eu penso que é tudo relacionado à cultura, com base no que você falou de um filme que eu não faço ideia do que você está falando. Então, acho que você deve ser, enfim, isso que deve fazer sua alma vibrar, né? A cultura, conhecer essas coisas. O que te dá mais medo, eu pensei também que seria perder mais alguém. Talvez a primeira experiência tenha sido difícil, aí eu a segunda seria sim, que talvez você tenha esse medo. Se você pudesse pedir um desejo, eu acho que você desejaria uma vida feliz. É um bom desejo. O meu caso é exatamente o oposto do seu. O melhor dia da minha vida foi quando eu acordei no CTI e bebi água. Eu tentei suicídio há mais ou menos uns 2 anos. E você diz que hoje você conta o seu tempo como se estivesse faltando. E eu entendo esse sentimento, porque até 2 anos atrás, meu tempo rodava como se estivesse acabando, como se o dia da minha morte fosse chegar a qualquer momento. E o melhor dia pra mim foi quando eu tentei suicídio. Isso vai ser meio estranho de se falar, mas o corpo da gente, ele tenta sobreviver no momento mais difícil, quando você perde a consciência, quando você tá mal. E as minhas doenças naquele momento não estavam ali. Então, pela primeira vez na minha vida, eu me vi num mundo sem doenças. E aí eu pude dizer, nossa, existe um mundo depois das doenças. Eu quero me tratar, eu quero melhorar. E ali, pra mim, foi o melhor dia da minha vida. Tipo, eu conto minha vida a partir dali. Eu costumo brincar com as pessoas falando que eu tenho 2 anos de idade. Porque até antes eu passava por muitos abusos em casa. E isso vai deteriorando a nossa cabeça cada vez mais. E chegou num ponto que eu já não sabia mais a diferença entre o agora e o depois. Era como se fosse tudo acordar e o tempo tá parado. Ou contando pra trás. Então, a primeira sensação que eu tive realmente do tempo, hoje, 1 minuto depois, 2 minutos depois, foi no CTI. E quando eu bebi água, foi isso. Tipo assim, eu fiquei entubada, né? Tive que vomitar tudo e tudo mais. E quando eu levantei e eles tiraram um tubo, foi a melhor sensação do mundo, porque você tirou um tubo da sua cara. Então, é muito bom. E aí eles me deram água, eu pedi água e tal, e aquela foi a melhor água da minha vida. Ali foi o melhor momento da minha vida. Viver pela primeira vez foi ali. Então, pra mim foi o melhor dia. O pior foi também quando eu fui para lá. Porque eu tive que quebrar completamente. Tipo, o remédio que eu usava psicológico me deu efeito colateral.
E eu tive um efeito chamado despersonificação. Que é quando você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Então eu me via quebrada no espelho, era uma sensação muito esquisita. Como se eu não estivesse no meu corpo mais. E aí quando eu fui pra lá, foi tipo, o pior dia da minha vida também foi o melhor. Então fica nos dois extremos. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é ver dorama. Dorama são coisas asiáticas também. Então, tipo, mas eu também gosto muito de pesquisar sobre ciência e coisas da... Não da atualidade, mas também sobre ciência no geral, voltada pro corpo humano. E, tipo, eu amo neurologia, tipo, muito mesmo. A coisa que me dá mais medo e sempre vai me dar medo vai ser sempre a minha mãe. A visão dela me arrepia, passar perto da minha casa antiga me dá pânico. Então, tipo, é a coisa que eu tenho mais medo. E se eu pudesse ter um desejo do gênio da lâmpada, seriam 3, porque o gênio da lâmpada sempre faz 3 desejos. E aí eu ia pedir pra ser rica, eu ia pedir pra ser inteligente, a mais inteligente do mundo de preferência, e ter a saúde eterna. Então eu teria as 3 coisas que seriam ideais pra poder construir uma vida longa, sabe? Seriam esses meus 2 desejos. Eu não entendi a parte da sua mãe, assim. Então, a minha mãe era uma pessoa que tinha uns probleminha muito sérios. Ela achava que extraterrestres existiam. Não que eles não existam. Pode ser que exista, um universo muito grande. Mas ela achava que eles conversavam com ela na sala. E ela obrigava a gente a ficar falando com eles. Ela batia na gente, ela ameaçava a gente de morte. Ela já me ameaçou com água fervendo mais diversas vezes. Ela fazia muita tortura psicológica. Nem tanto física, mas psicológica principalmente. Então, eu cresci sobrevivendo. Sabe? Tipo, com medo dela. Eu lembro que quando eu ia dormir em casa, eu contava os passos dela pra saber se ela estava no quarto ou se ela ia voltar pro nosso quarto. Então eu e minha irmã sempre tivemos muito medo dela. Até hoje é tipo, vai passar por perto de casa. Pânico. O meu marido sabe, tipo, quando a gente tá entrando perto de uma rua, perto da minha casa, eu já começo a tremer. Tipo, eu tenho muito medo de lá, eu tenho muito medo dela ainda. Uau. Exatamente o oposto do seu. Eu comecei a viver agora, infelizmente. O oposto, acho que cada um enfrenta um sofrimento, né? Enfim, você teve motivos pra de repente achar que não fazia sentido. Sim. Pra mim, eu tenho um momento da minha vida que me fez pensar que tem muito motivo. Exato. Mas talvez antes disso, eu vivesse diferente do que eu vivo hoje. Porque eu tava num fluxo de muita anestesia, assim, né? Acho que a gente pensa sempre que consegue colocar a vida numa planilha e que vai ser sempre tudo perfeito e que tudo vai acontecer de acordo com o que a gente quer que aconteça. Exato. Eu vou casar, eu vou ter os filhinhos, vou ter, né? Toda essa coisa. E isso ia muito contra quem eu era mesmo. Daí eu cresci numa família maravilhosa, mas que tinha muita cobrança, né? Eu tinha que ser de um jeito que me aprisionava, né? Guardadas as devidas proporções do que você viveu, né? Enfim. E aquilo me matava aos poucos, não a minha família em si. E aí eu acabei entrando num casamento abusivo. Então eu entendi o que era morrer. Porque eu acho que você morre quando a sua alma morre e você continua só vagando na Terra. Era assim que eu vivia. E aí, de repente, o que pode ser muito contraditório é a sua experiência de acordar e beber água, entender o poder que é beber água. Pra mim, de repente, foi abrir um diagnóstico e falar: corre, minha filha. Você não tem mais tempo nem pra ser quem você não é. Então é quebrar as correntes mesmo. Então hoje eu penso que eu vivo uma vida com muito mais sentido, apesar de tudo isso, né? Apesar de ter feito quimioterapia antes de vir pra cá. Eu acho que a gente sabe os mesmos sentimentos, a mesma dor e tenta viver da melhor forma possível. Tipo, aproveitando ao máximo, porque a gente sabe... Eu acho que a gente vê o terror da morte da mesma forma. Porque você tá vendo ela se aproximando e eu vi ela do meu lado e falei, tudo bem, eu ainda posso escolher não deixar você chegar perto. Que bom que você escolheu ficar. Exatamente. Talvez tá igual. Bom, dessa forma que você encara o tempo. Aí eu coloquei bebendo copos de água para lembrar quanto vale a pena estar aqui. Na sua opinião, viver é uma experiência que pode ser legal. É assim que você encara a morte, como uma velha conhecida. Para você, essa é a coisa mais importante que existe no mundo. Suas novas relações. Dor para você é experiência de vida. Então, eu encaro... A forma que eu encaro o tempo é algo que eu tenho que aproveitar mais. Tipo... Sabe, eu vivi 22 anos antes e não aproveitei, então eu tô tentando
aproveitar o máximo que possível que eu posso agora. Na minha opinião, viver é uma experiência incrível. Porque agora é bem legal você poder aproveitar uma vida, sabe? Antes, eu até falo pro meu marido, né, que antigamente eu não tinha uma casa direita. A minha casa era bem deteriorada, ela tinha mais de 100 anos, as coisas estavam sempre caindo, a gente passava muita necessidade, preocupação com goteira e coisas do tipo. E quando eu vejo a casa que eu tô morando agora, no apartamento e tal, que eu tenho as coisinhas, poxa, chove, eu não fico preocupada com goteira, sabe? Eu fico, cara, viver é incrível, sabe? Se eu tivesse morrido naquele dia, eu não tava aqui hoje, sabe? Eu encaro a morte como alguma coisa meio assustadora, porque quando seu pulmão dá uma falhada, você realmente fica com medo da morte. Mas eu sei que um dia eu vou encarar ela de frente, dessa vez tá de boa. Chegou a hora, não foi naquele momento. Porque eu lembro que quando eu tava no CTI, é engraçado porque eu sou ateia, sabe? As pessoas sempre falam que na experiência quase morte elas veem Deus, ou alguém faz alguma coisa por elas e tal. E naquele momento eu só queria estar viva, sabe? Tipo, lembrar dos meus amigos e ver as coisas com eles de novo, e rir e fazer as paradas. E eu sabia que aquele tempo podia ser... Eu não podia conseguir sobreviver. Eu até falava assim, que eu acho que meu corpo naquele momento falou, você não vai morrer. A gente vai fazer diferente. Você vai sofrer agora, mas você vai sobreviver. E eu lembro que minha irmã tinha falado o tempo errado pros médicos. E você tem um período de tempo que você pode fazer a lavagem do jeito que foi feito na minha. E ela falou o tempo errado, eu tinha tomado muito antes do remédio, então já tava fazendo efeito. E foi engraçado, porque, tipo assim, era pro meu corpo absorver, era pra bater das botas, feliz, porque eu ia dormir. E ele não absorveu e eu vomitei. Cheguei a vomitar até comprimido. E tinha passado quase 1h30 daquele processo. Não tinha como o comprimido estar ali. Então eu falo, meu corpo queria muito viver naquele dia, sabe? Então, por isso que eu penso, nossa, real. Eu não consigo pensar numa forma, tipo, de experiência quase morte, divina. Mas eu penso numa experiência, quero viver, real, sabe? E essa é uma das coisas mais importantes pra mim que existe no mundo. Realmente são meus amigos e minha irmã. Porque, cara, eles me ampararam muito. Tipo, eu não tenho família, né? Tipo, eu considero que eu não tenho pai nem mãe hoje em dia. Eu e minha irmã, a gente considera a mesma coisa. Faz tudo que a gente passou. E quando aconteceu isso tudo, brotou gente... Tipo assim, gente que eu falava há pouco tempo ou há muito tempo, as pessoas me ajudaram muito, estiveram ali comigo e até hoje muitos desses amigos, a gente se fala todos os dias, eles sempre estão preocupados comigo. E eu brinco com a minha psicóloga que eles são as minhas estrelinhas, porque eu sempre boto eles nos meus potinhos. Foi até uma amiga minha que falou que os amigos davam estrelinhas pra elas e coisa assim, e eu peguei essa mania. Então eu sempre penso que meu céu tá cada vez mais estrelado, eu sempre tenho mais amizades, por isso que eles são mais importantes pra mim. E a dor pra mim, de fato, é um aprendizado. Uma experiência, porque eu tenho muitos problemas de estômago, várias coisas assim, por causa das doenças que eu desenvolvi, e eu sempre penso, amanhã vai passar, amanhã eu vou estar melhor, então eu tô sempre aprendendo a lidar melhor, a me alimentar melhor, a ter uma saúde melhor, pra poder continuar seguindo melhor, sabe? Uhum. E aí agora eu tenho que falar dela, né? Deixa eu ver. A forma que você encara o tempo é algo que você quer aproveitar mais porque tá acabando. Então eu acho que você tá querendo aproveitar muito. A sua opinião de viver, eu acho que também é uma experiência incrível. Porque depois que você percebeu tudo isso, você quer viver mais, quer aproveitar mais. Eu acho que você encara a morte como alguma coisa que você tem que adiar ao máximo que você pode. Não que você tenha raiva dela, eu acho, mas tentar distanciá-la um pouco mais. A coisa que você mais importante pra você que existe no seu mundo é ser você até o fim, manter você sempre. E eu acho que a dor pra você é um obstáculo que você vai ter que enfrentar, mas você vai superar. Bom, como eu encaro o tempo? Tentando não controlá-lo. Então, eu acho que o que eu aprendo com tudo isso que eu vivo é que a gente realmente é muito paralisado no tempo. Ou a gente procrastina o tempo, ou a gente acha que tem tempo suficiente para fazer tudo. E eu digo, né, o meu tempo ele nunca vai ser o suficiente, porque eu gosto de estar aqui. Então se eu viver 90 anos, apesar de tudo isso, não vai estar bom ainda, porque eu vou falar, caramba, tá legal, deixa eu ver o que mais dá para fazer aqui. Então eu acho que para mim a melhor forma que eu vivo o meu tempo é tentando não controlá-lo, é tentando não falar, ai, depois eu faço, ai, depois eu resolvo. Então não, eu tento realmente estar presente na minha vida e eu acho que isso pra mim é não tentar controlar o tempo, independente de quanto tempo eu tenha. Eu acho que isso que é maravilhoso, né? Você
se jogar na impermanência e falar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na minha opinião, viver é uma experiência. Até você falou da questão das suas crenças ou não crenças. Eu coloquei que é uma experiência divina. E não porque eu não tenho religião nenhuma. Mas eu realmente acredito em uma consciência superior. E eu tô falando isso de uma maneira filosófica mesmo, sabe? Coisa meio quase um Matrix mesmo. Existe uma consciência Que controla que move todas as coisas e que a soma de tudo o que a gente é o que a gente pode chamar de Deus. Então, pra mim, Deus é a soma de absolutamente tudo que existe. Então, pra mim, é o que há, é tudo que é. Então, eu tô vivendo essa experiência de ser humana. E é da hora. É da hora. Pra mim, viver é isso. Como eu encaro a morte? Eu encaro sabendo que não é uma questão de lutar contra ela. Porque a gente sempre vai perder. E não sou só eu que tô doente. É todas as pessoas. Sabe essa luta perdida de você achar que você pode... não falar de morte, por exemplo, vai fazer com que você não morra. Ou você ignorar isso, ignorar que todas as pessoas são finitas, que você é finita, que eu sou finita, que vai mudar alguma coisa. Ou que eu preciso lutar contra isso. E aí até vejo as pessoas, né, que estão envelhecendo, e talvez para mim seria um grande sonho envelhecer. Né? Nossa, que sonho que você tem. Poxa, seria uma dádiva incrível poder, um presente lindo do universo se eu pudesse envelhecer. Mas talvez não aconteça diante do cenário que eu tenho. E eu vejo que a preocupação das pessoas no envelhecimento é estético, ou você vive uma vida sem sentido, esperando uma aposentadoria para que exista algum sentido. De falar, quando eu me aposentar eu vou aproveitar. Então as pessoas elas deixam de viver o seu tempo, da forma como ele se apresenta. Elas sempre esperam para amanhã. Sempre esperam, né? E para mim a coisa mais importante que existe no mundo, eu tento... Como eu vou explicar? Eu tento estar à disposição da vida, das relações, dos sentimentos. Então isso é o mais importante para mim, né? Se eu tenho a possibilidade de amar, eu vou amar. Se eu tenho a possibilidade de me jogar numa cachoeira, eu vou me jogar. Se eu tenho a experiência de comer dobradinha até passar mal, eu vou comer. Então, para mim, o que é mais importante na minha vida é estar à disposição. É jogar com as cartas da rodada. É aproveitar aquele momento. Aproveitar as pessoas, né? Acho que no final das contas, muito do que é importante nessa vida são as relações que você cria. Que é muito do que eu imagino que para você seja, né? Ter vivido uma experiência de relação que não foi legal. Então, quando você vê essas pessoas, e talvez você diga que não acredita em Deus, mas você acredita no amor, senão você não teria colocado as relações como importante, como é para mim. E isso para mim é uma expressão de sagrado, porque o sagrado ele não cabe em uma religião. O sagrado é isso, o sagrado é o que faz a sua vida ter sentido, é o que faz você vibrar por dentro. São formas de amor. A dor para mim eu coloquei que é um aprendizado, porque eu sempre, até curiosamente, quando eu tô vivendo momentos muito difíceis, né? Recentemente eu precisei passar por uma progressão de doença. Eu precisei passar por várias sessões de radioterapia. E aí eu tive que usar corticoide. Corticoide dá muita dor no corpo. Sim, e eu nunca tinha experimentado uma dor física tão grande. Mas é engraçado porque o meu primeiro livro, eu escrevi ele basicamente nos momentos de maior sofrimento. Então parece que o sofrimento humaniza ainda mais, assim, né? Tem até um poeta que fala, Mário Quintana fala, só a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Porque a dor é igual pra todo mundo. Então, tipo assim, é mais fácil você ser empático com alguém que quebrou a perna, porque você sentiria a perna quebrada em você, do que você ser empático com a pessoa falando que tô triste. A dor realmente humaniza mais. É uma coisa muito triste mesmo. Então, nos meus processos de sofrimento, eu escrevo mais profundamente. Eu consigo ver as coisas com mais clareza, porque é aquela clareza não de quem não tem nada a perder, porque eu tenho muito a perder nesse sentido de gostar da vida, assim, né? Então é de você estar livre de muita coisa do ego mesmo, assim, das vaidades que a gente se corrompe, das besteiras, das briguinhas, tudo. Aí quando você tá vivendo um sofrimento, você fala, nada disso importa. Eu só quero ficar bem para não precisar gastar o meu tempo com isso. Então são os momentos que eu escrevo melhor, porque eu tô colocando a minha alma naquilo sem vozinhas, sabe? E é legal que você tá escrevendo, não pensando somente naquele momento, mas pensando de amanhã, né? Então você tá
tô escrevendo pra que daqui a pouco isso vai passar e eu vou estar me sentindo melhor e vai então, acabar. Pra mim, sempre me conta alguma coisa. Sempre me mostra, sempre me traz pra uma presença mais absoluta. Então, eu não gosto de sentir dor. Mas talvez eu lute tanto, eu sou uma ativista de cuidados paliativos, né? Que é justamente um cuidado que ele é mais amplo. Hoje a medicina ela tem uma questão muito grande de olhar para a doença, né? Só para o tamanho da doença, para o remédio que eu vou prescrever. A medicina oriental, ela também trabalha com vários âmbitos, não trabalha só com a medicação. Eu acho que Isso. no seu caso, principalmente, que você tem câncer, deve ser mais complicado, porque é medicação, 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 e se esquece outras áreas muito importantes. Às vezes se esquece, sei lá, uma bolsa de água quente nas articulações, que seria muito melhor do que você ficar só com dor. Exatamente. Então, o cuidado paliativo ele consegue olhar para a pessoa, principalmente nesse estágio, né, de doença grave, incurável, que ameaça a continuidade da vida, que é o meu caso, o caso de muita gente. Então, ele consegue olhar para a pessoa e entender que às vezes o que está doendo nela não é o câncer. O que dói nela é o coração, né? O coração nesse sentido emocional. Eu sinto, minha irmã, ela tem fibromialgia. E às vezes a dor é constante, é tão constante que quando a dor dela passa, ela continua deprimida. Porque ela perdeu aquele período tão grande de tempo por causa de dor, ela ficou tão cansada, tão estressada, e você não consegue fazer as coisas, e você tá sempre frustrada porque você tem que fazer um pouco mais de esforço. Ela também é escritora, e ela sempre tenta passar nos livros, em metáforas, né? Os personagens dela sofrem as dores, mas de outras formas, né, com a fantasiazinha, e ela sempre tenta mostrar como você supera aquilo. Então, eu realmente consigo compreender perfeitamente o que você falou sobre usar a dor naquele momento, em ser mais em paz, que passar para outra pessoa, porque é assim que a minha irmã escreve. E eu vejo, tipo, quando eu quero fazer medicina, então eu tô estudando hoje pro vestibular para fazer medicina, e eu sempre penso, cara, qual seria uma forma natural de tratar minha irmã, que ajude ela, que isso seja mais natural, tipo, sei lá, minha irmã tem muito problema inflamatório, come mais cúrcuma, porque eu sei que tem uma ação anti-inflamatória, algumas coisas mais naturais, porque a medicação em si já causa mais dor, então eu fico muito feliz que você esteja fazendo outro tratamento, sabe? Tipo, cuidados paliativos ou medicina oriental, eu não sou muito fã de homeopatia, mas assim, se der certo, faço homeopatia. Então, tipo... Alguém que ouça e acolha e compreenda Exato. de que forma vai poder te ajudar. Independente se a sua dor é emocional, se é física, se é espiritual, e a dor espiritual ela é uma dor muito grande. Sim. Então, e olhar também para o âmbito social da pessoa que está em sofrimento. Então, essa é a medicina pela qual eu luto. Então, eu dou muita aula para aluno de medicina. Eu acabei fazendo uma formação em cuidados paliativos para ser respeitada da forma como eu falo. Não ser só uma paciente que tem boas intenções. Então, não, eu tô nisso de cabeça mesmo, com um ativismo, para que realmente, eu realmente acredito que as pessoas que estão morrendo, elas estão vivas. Então, as pessoas, elas querem ser bem cuidadas. Ninguém tá nessa vida aqui para aceitar um sofrimento e falar, decide aí porque eu mereço sofrer mesmo. Então não, né? E se a pessoa fala isso, ela precisa de ajuda. Ela precisa ainda mais ser cuidado, Então, entendeu? Então, realmente espero que você seja... E até a piada que eu ia fazer em relação à minha idade, que eu falei, que eu falo, eu tenho 38 anos, aí todo mundo faz essa cara de... Hã? Aí eu falo, queridos, sou conservada na quimioterapia. Sem jeito. Você sempre essa cara de nova aqui. Então, realmente, eu trato há quase 10 anos. Eu estou em cuidados paliativos há 6 anos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Nesse momento eu estou bem. Estou vendo se a medicação vai funcionar para mim. Se funcionar, eu sigo aí no jogo até a hora que eu tiver que seguir. Quanto tempo der? Mas eu ter esse suporte todo, esse suporte de quem lida com o meu emocional, para eu ter algum equilíbrio, para lidar com tudo isso, de quem me acolhe nessa questão espiritual que é tão importante para mim, de quem compreende que eu tinha uma carreira, eu era jornalista, eu estava numa fase muito boa da minha carreira e de repente eu não posso mais trabalhar. Eu não posso mais trabalhar porque eu faço quimioterapia todo dia. Então não faz sentido, não tem como, né? É impossível trabalhar. Então é uma mudança muito brusca de vida, que se você tá sozinho nessa, você se afunda. Sim. Então a minha sorte, se for dizer assim, é porque realmente eu tive alguém que desceu no inferno comigo, olhou nos meus olhos e falou, a gente vai junto. Então é nessa medicina que eu acredito, né? Em quem tá disposto a te tirar do inferno e te mostrar que existe ainda muita vida pra Hoje ser. você mora com alguém ou você mora sozinha? Eu tô num processo de mudança agora, porque começou a ficar um pouco mais difícil morar sozinha. Então até esse momento eu moro sozinha. Mas nessa minha última progressão, pra piorar eu tive Covid no meio do caminho. Então Covid com câncer é uma coisa que ficou muito complexa. Porque a medicação de um não bate pra outra. Mas aí eu sobrevivi ao Covid
continuo viva com câncer. Se pá, o Covid mata o câncer. Não, eu falo, cara, muita quimioterapia, que Covid na fila do pão, alguém vai entrar e vai falar, credo, que corpo é esse? Não, que medo. Então, não sei que eu sobrevivi as duas ao Covid também, mas eu sofri muito. Eu tive muito efeito colateral, muito sintoma, muita coisa. E a medicação que eu faço agora ela é um pouco mais difícil do que a que eu fazia anteriormente. Então, aí eu tô vivendo aquele momento de desconstrução do ego, mais uma vez, né? E eu tive que sentar no meio do apartamento, meu apartamento, e falar, faz sentido estar sozinha ainda? Faz sentido, assim, só pra eu poder dizer que eu sou a paciente, que é independente. Então, isso tem muito da coisa de você querer se apegar. Você assumir a sua fragilidade também. Então, agora eu falei, quer saber? Quero ser bem cuidada na minha vida. Então, eu tô agora até montando um quarto novo na minha mãe. Porque daí lá, eles são meus guardiões, né? Então, eles São sua família. Eles são as pessoas que cuidam de mim, efetivamente, quando o bicho pega. Então, por que não estar lá mais perto? Por que não ficar com a minha família? Independente disso, isso nunca vai ter a ver com o tempo, de eu achar que eu tenho pouco tempo. Não, mas você pode aproveitar a sua rotina melhor, sabe? Porque você não vai estar sempre sozinho ali, você vai ter sempre uma companhia pra conversar e ter uma rotina até mais alegre, né? Porque quando você mora sozinho, sei lá, não sei se você tem algum bichinho, mas seria você e o bichinho. Então, e agora tô bem desencanada, tô absorvendo isso agora e já eu consigo transformar as coisas difíceis em coisas muito legais. Então agora eu tô super animada, reformando lá o quarto, falando, cara, eu vou ficar perto da minha mãe, tá ótimo, entendeu? Tá ótimo, né? Então é assim, e aí vamos vivendo. Tá bom. Eu acho que assim, Deus pra você é aquilo que você tinha dito, né? A consciência de todo mundo, de todas as coisas juntas. Então seria aquele ser cósmico que junta tudo. Uma consciência de tudo, sabe? Que você tinha falado. Que alguma coisa que existe depois da morte seria algo bom, senão o BR não voltava. Você diz isso? Se você pudesse resumir a vida até aqui numa única palavra, seria gratidão. Acho que de tudo que você falou e tem aproveitado, você deve ser bem feliz, grata às coisas que aconteceram. Dentro do medida do possível, né? Se você pudesse resumir a humanidade numa única palavra, seria melhorem. Pra aprender muita coisa. E se você pudesse dar um único conselho à humanidade, seria sejam mais gentis com o próximo. Bom, Deus pra mim é isso, a soma de tudo que é. Acertei 2 sobre você, mano. Tô ficando muito boa. Deus é o uno absoluto. Pra mim, o que existe depois da morte é consciência. E eu acredito em um retorno, já que dificilmente alguma pessoa aqui nesta sala está perto da iluminação. Então eu acho que existe um retorno, existe uma consciência que volta. Eu tenho até uma pessoa que conduz as minhas práticas, as práticas que eu sigo, que ele fala, depois de nós, é nós de novo. É nós de novo. Então, realmente, que a gente precisa tentar deixar aqui o mundo um pouquinho melhor, porque a gente vai voltar de novo, então... Mas já vai pensando por amanhã, né? Depois que eu voltar, isso tem que estar melhor. Se eu pudesse resumir a minha vida em uma única palavra, eu resumiria em sentido, porque eu acho que é o que resume a minha vida. Então, tudo que faz sentido pra mim é isso, sabe? É o inefável. É difícil de você explicar e achar uma palavra. Então, enquanto eu não sei como, mas eu entendi o sentimento que você quer dizer. Enquanto faz sentido pra minha vida. Uhum. Se eu pudesse resumir a humanidade, eu coloquei em objetivo. Que eu acho que o nosso objetivo, né? Eu acho que realmente uma hora a gente vai falar, vai estar todo mundo iluminado e a gente vai lá, conseguimos. Assim, realmente conseguimos todos voltar ao uno, né? Voltar ao que é a essência de Deus, né? Então, para mim é um objetivo, humanidade. Se eu pudesse dar um único conselho à humanidade, seria seja humano, porque meio que a gente está precisando aprender e às vezes a gente age como se não fosse. Eu ia colocar isso, seja humano. Porque gente, isso. Todo dia você tem que acordar e falar como é ser humano, de verdade, assim, né? Então você tenta ali achar, né? Poxa, você agredir alguém, isso diz de uma humanidade? Não, isso diz de uma coisa animalesca, né? Eu apontar, isso diz de uma humanidade? Não, não diz de uma humanidade. Eu acho que é o que a gente consegue compreender como uma ética, como uma compaixão, como um amor incondicional. Então a gente tem que buscar, eu sei que é difícil, né? Enfim, né? Tem todas as coisas as questões que a gente tem que lidar o tempo inteiro, mas pra mim, acho que o princípio do ser humano é tentar ser o mais humano possível o tempo inteiro. Bom, coloquei de você. Que Deus pra você é uma história. Eu podia ter colocado isso, eu pensei outra coisa.
Pra você, o que existe depois da morte é o que a gente cria na nossa mente, né? Enfim. Se você pudesse resumir a sua vida até aqui em uma única palavra, eu pensei em duas, mas eu escrevi recomeço. Mas eu diria também esperança. Se você pudesse resumir a humanidade em uma única palavra, aí eu coloquei difícil. Talvez eu acho que você pensa que tá, porque às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Se você pudesse dar um único conselho à humanidade, eu diria que você, né, falaria, tenham compaixão. No meu caso eu coloquei, as pessoas vão me bater, cara, eu tenho certeza disso, mas tenta pegar a ideia. Eu acho que é tipo um pudim gigante, Deus, sabe? Porque assim, eu não sei, mas assim, vai somando tudo e vai ficando gigante, uma parada assim. Se Deus existisse pra mim, ele seria tipo um pudim gigante. Mas é o meu rolê, sabe? Tipo, eu não acredito em Deus, então vão me perguntar, o que seria Deus pra você? Se a gente pegar toda a consciência cósmica e juntar talvez um pudim gigante. Mas eu não sei. Então Deus é Ele seria saboroso. saboroso. Pra mim, o que existe depois da morte é nada. Morreu, morreu. Não tem muito o que fazer. A gente tenta agora. Se tiver uma segunda ficha, ótimo, a gente tenta de novo. Se eu pudesse resumir a minha vida até aqui numa única palavra, seria adaptação. Eu acho que tudo que você falou tá certo, tá? Concordo 100%. Mas, assim, sei lá, eu lembro da minha infância, desde criança, tipo, eu passei por abuso sexual, pai do meu avô, depois minha mãe, que era doida. Aí vai crescendo, vai somando com tudo e tal. E eu fui me adaptando a tudo isso. Tipo, eu fui aprendendo a lidar com a minha mãe, aprendendo a lidar com a insegurança com meu avô, depois a insegurança com meu pai. E aí vai vivendo a vida e vai tentando aprender a cada momento a se moldar naquele ambiente, sabe? Então, os ambientes sempre foram muito hostis pra mim. E aí, quando eu saí desses ambientes, eu tive que readaptar toda a minha vida. Então, me adaptar e aprender as coisas e tentar sempre melhorar um pouco mais foi pra mim a melhor coisa. Mas nada do que você disse também tá tudo certinho. Mas eu acho que a adaptação seria um pouquinho melhor. Uhum. Se eu pudesse resumir a humanidade numa única palavra, seria aprendizado. Porque a gente tem que aprender coisa pra caramba ainda, sabe? Tipo, tá difícil. É difícil, tá vendo? Tá difícil, tipo, agora não vai se vacinar. Poxa, gente, tá voltando no tempo, tá ficando ruim. E se eu pudesse dar um conselho pra humanidade, seria respeite o amiguinho. Porque as pessoas são muito egoístas, elas querem sempre o delas primeiro. O prazer delas, a vida delas, o pensamento delas. E elas sempre passam por cima das outras pessoas, assim, sem respeitar os outros. Então, eu acho que a linha do outro começa quando a sua termina. Então, tipo, ficaria bem pareada, sabe? Então, se as pessoas conseguissem aprender só isso, elas só precisam disso, sabe? Não precisa de muita coisa. Se você aprender a respeitar o outro, tipo, o amiguinho é gay, deixa o amiguinho. A pessoa não tem religião, deixa o amiguinho. Vai respeitando, eu acho que a gente já ia avançar muito, sabe? Muito, muito mesmo. Então, eu acho que essa seria, se eu pudesse dar um conselho, seria isso, amigo, respeita o amiguinho. É só isso que você precisa. Seja humano. Seja humano. Tá muito magoada se eu não tivesse com amiga. Poxa vida. Bom, antes eu coloquei seria. Depois eu coloquei seria também. Eu coloquei seria no começo, e se eu pudesse eu colocaria no segundo, com certeza seria. Se pá, com certeza eu vou pegar seu telefone. Nesse meu tempo aí de cuidados paliativos, de conhecer tantas histórias, né? Meu livro, ele conta uma das pessoas que eu ajudei a construir a própria história dela de finitude. Uhum. Nenhuma história é descartável, assim. Então eu não descarto pessoas. E agora eu vou filosofar agora só pra ficar super culta. Tem um filósofo que fala, né? Há quem entre em uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. E aí eu, parafraseando, né, eu falo, poxa, há quem entre em uma vida e só veja o que lhe cabe, assim, né, só vê lenha. Então eu olho para todas as pessoas e eu penso que existe uma floresta ali para ser explorada. Então toda pessoa para mim faz sentido. Então são grandes mestres o tempo inteiro, assim, se você sentar, quando eu vou buscar medicação, às vezes eu sento do lado de uma pessoa aleatória e ela puxa a conversa comigo e daqui a pouco eu tô sabendo que o filho tá internado. E que eu posso, sei lá, falar, ouvir. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso. Então, é muita gente no mundo pra gente descartar, assim, né?
Ou já olhar pra pessoa e já ter todo um pré-julgamento sobre ela, que normalmente não é bom, assim, né? Às vezes, normalmente você já aponta e enfim, né, de acordo com seus próprios valores. Eu sempre penso que, tipo, eu acho que todas as pessoas têm a sua dor. Às vezes a dor de uma pessoa, sei lá, mas aí a pessoa perdeu um carro e o carro era da última coisa e tudo mais. Mas, mano, é a dor daquela pessoa, sabe? É a realidade daquela pessoa, é a vida daquela pessoa. Tipo assim, não dá pra comparar uma dor com a outra, mas dá pra você tentar entender. Então, eu tenho o mesmo pensamento que você, sabe? Eu não descarto pessoas. Porque eu acho que é muito fácil pra uma pessoa que sofre abuso, ou que sofre qualquer tipo de coisa que rejeita você do mundo, você rejeitar também. Porque você sempre espera o pior, automaticamente. Só que a partir do momento que você tenta esperar um pouco o melhor das outras pessoas, você vai quebrar a cara algumas vezes, sempre vai. Mas você também pode ganhar muita coisa boa, você pode aprender muita coisa, você pode ganhar, como eu ganhei, várias estrelinhas. Então, às vezes você abrir as portas para as outras pessoas é a melhor coisa que você pode fazer. Porque, às vezes, o pensamento de uma pessoa pode mudar completamente os seus pensamentos e te ajudar a sair daquele buraco que você tá. Exatamente. Então, eu acho que tudo são portas. E você pode escolher fechar todas ou você pode escolher abrir todas. Então, por incrível que pareça, a gente teve momentos, assim, opostos, mas com os mesmos pensamentos no final, sabe? Tipo, a gente sempre vai estar ali sentando pra conversar com a velhinha, pra conversar com o amiguinho, pra estar ali, saber o que tá acontecendo. Porque, às vezes, a gente fala, sei lá, 2 ou 3 palavras, a pessoa chora, mas ela colocou aquilo pra fora e foi o suficiente. Você fez o que você podia, né, dentro do seu limite, e você ajudou uma pessoa. Imagina se aquela pessoa ajuda outra pessoa, e tipo assim, e vai ajudando, sabe? Seria aquela famosa correntinha do bem. Que eu acho que ela é muito mais do que qualquer religião, porque com a religião você tem um vínculo, você precisa fazer aquilo por causa de alguma coisa, mas quando você faz só por fazer, você tá ajudando uma pessoa e aquilo vai dar um bem, um calorzinho no coração, que vai ajudar outra pessoa, que vai dar outro calorzinho no coração, e você vai crescendo isso. Então, tipo, é aquilo que você fala, né? Tipo, a minha divindade é o amor. Então, quanto mais amor você dá, mais você recebe. Então, acho que a gente pariu muito bem aqui. É isso. Acabamos a entrevista. Eu queria abraços. Eu daria um abraço também. Nós vamos falar que Covid não deixa.